Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo. Eu vou estar respondendo uma pergunta do seguidor do canal Antônio Celso Cidral. Eu acho que é assim que pronuncia seu sobrenome. Um abração, obrigado por ter mandado essa dúvida. Foi inbox na fanpage, se eu não me engano. Beleza? Eu vou estar fazendo um vídeo então abordando o seu assunto. Quem tiver com curiosidade, segue o vídeo aí. Então galera, o Antônio Celso Cidral, ele abordou a seguinte questão: Yudi, me tira uma dúvida. Quando acontece algum tipo de incidente de roubo, de crime aí no Japão, costuma ser descendente de japonês, brasileiro, né? Nós brasileiros, descendente de japonês, ou brasileiro puro casado com descendente? Porque aqui no Brasil a gente não costuma ver o descendente, entre aspas, ele colocou o japonês, né, cometendo delito. Eu já falei sobre isso em algum vídeo do canal aí, mas foi logo no início do canal, eu não me recordo, tá galera? Então eu não vou estar indicando esse vídeo pra vocês, eu vou estar respondendo novamente a pergunta, a questão dele, né? E ele pergunta o seguinte: porque no Brasil também é dificilmente se vê um japonês, né? Que aí no Brasil, eu sou japonês, poxa, vocês me chamam de japonês. Um descendente de japonês é pobre, mal de vida. Geralmente o descendente de japonês é estudado, sei lá, tem uma instrução de vida diferente e acaba se dando melhor na vida, né? Foi o que ele colocou a questão aqui. Então vamos lá, o meu ponto de vista, tá galera? Deixando claro sempre nos vídeos aí que é autoral o negócio aqui, é meu ponto de vista. O que acontece? Você, como eu também, quando eu tava no Brasil, nunca havia vindo pro Japão, eu sempre tive aquela imagem de que o japonês é o CDF. Eu na verdade, eu não sou japonês, eu sou bem mestiço, né galera? Eu sou terceira geração bem mestiço, né? Porque minha mãe já é segunda geração Nisei, mestiça já, então eu já saí terceira geração mais mestiçado ainda. Eu nunca me considerei japonês, né? Apesar de a grande maioria dos meus amigos no Brasil me chamarem de japonês. Mas enfim, quando eu tava no colegial, eu tinha um amigo, me lembro até hoje, eu não vou falar o nome dele, o primeiro nome dele era Marcos. E ele era bem japonesinho, né? O olhinho bem puxado. E ele era o CDF da sala, mano. Eu tinha raiva, eu tacava aquele chumaço, aquela bola de papel amassado na cabeça dele direto. Eu sentava na última carteira e ele sentava na primeira carteira. Ô Marcão, se você ver meus vídeos aí, me desculpa, mano. Porque ele era muito CDF, cara. Muito puxa-saco de professor. Só tirava A mais nas provas. Eu só tirava D, C. Eu não era nada estudioso não, galera. Então, você tem essa imagem de que o japonês, ele é o CDF mesmo, né? O cara que só tira 10 nas provas e que ele vai se formar ali, vai prestar concurso e vai ser caixa do Banco do Brasil. Não é essa imagem que você tem no japonês? Eu também tinha, até vim pro Japão, né? Aí chega aqui no Japão, galera, eu não sei o que acontece, né? Tem vários fatores aí. Alguns fatores, inclusive que é meio complicado de eu abordar, né? Mas digamos que eu vou falar que é uma pequena porcentagem desses brasileiros, né, incluindo eu, que eu também tô aqui, quando vem para o Japão, galera, eu não sei o que ocorre, que essa pequena porcentagem acaba mudando a mentalidade. De repente ele sempre foi o CDF aí no Brasil. De repente esse meu amigo que levou tanta bolada de papel na cabeça, ele veio pro Japão e de repente mudou. Acontece muito e acontece até hoje. Talvez aconteça com algum de vocês que estão para vir para cá. Eu não sei ao certo, como eu disse, tem vários aspectos desse fenômeno, né? Pode ser afetado por vários motivos externos ou internos, né? De sentimentos e formas de pensar. Um deles que eu posso dizer talvez é porque vem aí um adolescente, não, mas um jovem de 20 e poucos anos aqui pro Japão, né? Descendente de japonês. Que ele sempre teve uma vida muito regrada no Brasil, vivendo com os pais. Aí chega aqui no Japão sozinho pela primeira vez. Aí ele
se vê nessa liberdade, uma independência financeira, certo? Porque ele está conquistando seu próprio salário e logo que chega aqui você vem com a ideia comparativa com o dinheiro do Brasil ainda. Então você fica deslumbrado com o primeiro pagamento seu do Japão e às vezes você acaba gastando com besteira. Você fala, nossa, eu sempre quis ter tal coisa, e acaba até passando necessidade no começo. Mas enfim, você vê essa independência financeira, essa liberdade de não ter pai e mãe pressionando, tendo satisfação, entre aspas, para dar para pai e mãe ou para algum familiar, né? Você se vê num lugar que você não é conhecido. Então muitos aí de repente acabam fazendo besteira, né? Ou partindo pro crime. Acontece muito aí, galera. Não vou entrar em detalhes, tá? Porque eu não sou preconceituoso, mas é só um exemplo. Acontece muito de descendente aí trocar de opção sexual aqui no Japão, entendeu? Basta você entrar num chat de bate-papo relacionado ao Japão aí, tem no site da UOL aí, brasileiros, como é que é? Decaseg, se eu não me engano. Você entra lá, você vê pelo nick, pelo nome da pessoa lá já no bate-papo, você já define a opção sexual da pessoa. Então, acontece muito isso, né? Opção sexual, acaba praticando crimes, enfim, não é só por brasileiro puro, como o nosso amigo aí, Antônio, ele supostamente colocou a dúvida dele, né? Mas pelo próprio descendente, tá? E daí eu vou mais além ainda. Por que que até hoje, de repente, não foi liberado o visto para a quarta geração? Né? Que é uma coisa que a Dani estava falando, a gente estava conversando. Os japoneses, quando eles foram para o Brasil, na época, principalmente da Segunda Guerra, né? Eles chegaram no Brasil, constituíram família no Brasil e tiveram seus filhos com as brasileiras, né? Digamos assim. Que aí nasceu a segunda geração de japoneses, né? Que no caso é minha mãe, o pai da Daniele, né? O pai e a mãe de muitos aí. Nasceu a segunda geração de japoneses ali, né? Que são descendentes, filhos de japoneses com outra raça, com brasileiros, enfim, no caso. E essa geração ainda, que é a geração da minha mãe, por exemplo, do pai da Daniele, ainda foi criada ali por um japonês, né? Que foi o meu avô, que foi o avô da Dani. Foi criado num sistema e numa mentalidade ainda de Japão, de honestidade, tá? Galera, não que brasileiro não seja honesto, certo? Mas vocês veem vários vídeos aí comparativos sobre a honestidade do povo japonês e a nossa, infelizmente, do Brasil, certo? Então, essa segunda geração, que foi a minha mãe, pai da Dani, foi criado nessa mentalidade de honestidade, trabalho acima de tudo, blá blá blá. Aí teve a terceira geração, que já sou eu, a Dani, os netos de japoneses. Já misturou mais a raça. A gente já ficou mais tempo, quer dizer, ficou mais tempo não, a gente já foi criado no Brasil com a mentalidade de brasileiro. Por mais que tenha ainda ali um resquício da mentalidade dos nossos avós, que eram japoneses. Eu falo eram porque já faleceram, né? O seu não, né? Meu avô japonês faleceu. Mas enfim, tem um resquício ainda ali, né? Da criação da minha mãe, né? Do meu convívio com meu avô. Mas a minha base de criação mesmo foi em escola brasileira, com o sistema brasileiro de ensino e vendo noticiários de TV brasileiro, que isso também, quer queira ou não, contamina, acaba contaminando a criança, né? Você sabe, crime, enfim, coisa errada. Não que eu seja criminoso, galera, mas é um exemplo que eu tô dando pra vocês, né? Que, enfim, você liga um canal de TV japonesa, você aqui se restringe mais a comédia, é difícil, tem noticiário também, mas não é com a mesma intensidade as notícias ruins como tem no Brasil aí, você tá me entendendo? Então as crianças aqui também ligam a TV pra ver o noticiário, não vê tanta notícia podre, acaba não contaminando tanta a mente das crianças, né? Enfim, mas talvez por isso também, como eu tava dizendo, que visto pra quarta geração não foi liberado. Por quê? Porque a terceira geração já tá vindo pro Japão e fazendo merda aqui no Japão.
Não que segunda geração como o Nisei, que é o caso da minha mãe, já não tenham vindo pra cá e feito cagada aqui no Japão, tá? Mas digamos que a maior parte aí dos crimes cometidos aqui no Japão já é por uma descendência mais fraca ou sem descendência de japonês, infelizmente. Não que brasileiros puros aqui no Japão não tenham qualidades, tá, galera? Tem casos de amigos meus aí, ó, tá? Que não tem descendência nenhuma, que casou com um descendente, né? No caso, a esposa dele é descendente. O cara é brasileiro puro. O cara lê e escreve kanji, fala Nihongo fluente. Eu tiro o chapéu, porque o cara nem descendência tem. Você tá me entendendo? Tem casos de brasileiros puros, como eu tô dizendo, que eu tiro o chapéu. Mas tem uma maioria aí de brasileiros puros, a maioria eu digo, que de repente, sei lá, onde foi criado no Brasil, num bairro mais violento, ou ele teve que ser o malandrão lá no Brasil para não levar um tiro, para não ser roubado, entendeu? Ou para não apanhar da turma do bairro dele, mas ele chega aqui no Japão com essa mentalidade ainda que ele é o malandrão. Tem muitos aqui no Japão, entendeu? Eu que já trabalhei de segurança conheço uma porção aí. E volta e meia ainda a gente acaba encontrando na rua um ou outro que se acha um malandrão. E aqui no Japão é diferente, galera. Não adianta ter essa mentalidade. Eu sou malandrão, eu sou o que pode tudo. Não. Bom, enfim. Eu espero que tenha, da minha forma, do meu ponto de vista, esclarecido aí a dúvida do nosso seguidor Antônio. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo aí, esteja mandando no inbox da fanpage lá, que eu estarei respondendo por texto ou através de um vídeo com o maior prazer, dando o meu ponto de vista sempre, galera. Então você não é obrigado a concordar comigo. Se você não concorda também, já pode dar sua opinião aí embaixo. Se você concorda e acha que tem algo a acrescentar à minha opinião, compartilha conosco aí também nos comentários. Será um prazer estar lendo o seu comentário e a sua opinião. Beleza então, galera? Ficamos contra o sol agora. Um abração pra todo mundo. Até um próximo vídeo nesse mesmo canal. Aqui é Você no Japão. Tchau!